Eu voltei para ficar, porque aqui é o meu lugar. Eu voltei depois de um longo período sumido, tô de volta, tava trabalhando pra cacete, ainda tô, mas tem muita gente me cobrando pra voltar, então eu voltei. Ai, até cansei com essa musiquinha. E para marcar o nosso retorno, hoje eu vou falar de um tema que me perguntam todo santo dia no Instagram, no Snapchat, no Snap Histories, e na vida real, e nos tabeléfales, na porra toda. O que é? Tem diferença de treino para ganhar massa muscular e treino para definição muscular? Tem diferença? Não tem? Qual é? O que eu faço em um, o que eu faço em outro, o que eu não faço, o que eu deixo de fazer, o que eu não tenho que fazer? Então a gente vai tirar todas as suas dúvidas sobre isso hoje, tá? Então fica ligado na vinheta e vamos lá! Para início de conversa, a gente tem que ter muito claro na cabeça que o que vai definir se você vai crescer, ganhar massa muscular ou se você vai definir perder gordura é a sua dieta, principalmente a sua dieta. No treino não vai ter tanta diferença. A sua dieta sim vai ter um perfil totalmente diferente. Normalmente para ganhar massa muscular a gente tem que o quê? Ter um superávit calórico no dia e para perder gordura a gente tem que ter um déficit calórico. Então um vai para um lado, outro vai para o outro, dificilmente você consegue os dois ao mesmo tempo. A não ser que você use drogas anabólicos, o que não é muito interessante, né? Sabendo disso, sabendo que é a dieta que vai mandar em como seu corpo vai responder, aí sim a gente pode pensar no seu planejamento de treino. Porque eu sei que existe aquele mito, 3 de 15 define e 3 de 8 cresce. O treino para crescer para hipertrofia são 3 séries de 8 a 12, e para definição é de 3 séries de 15 a 20. Isso não existe, gente. Uma série de 15 repetições pode servir para hipertrofia, assim como uma série de 8 repetições pode servir para definição muscular. Seu músculo não sabe contar, seu músculo sabe chegar à fadiga. E tanto para hipertrofia quanto para definição muscular, você tem que chegar à falha muscular. Então, tanto faz. Não é bem tanto faz, mas assim, não é 3 de 15 para definir e não é 3 de 8 para hipertrofia. Esses números são um mito muito antigo, ultrapassados, que não servem para muita coisa de referência. Porra, Lê Teixeira, você me desiludiu. A vida inteira eu achei que se eu fizesse 4 de 8 eu ia ficar monstrão e se eu fizesse 3 de 15 eu ia ficar trincadaço. Não, ambos os treinos, ambas as formas de repetições vão servir para definição ou para ganho de massa. Então o ponto repetições não é um ponto fundamental para definir ou para crescer, mas a gente vai falar disso ainda, só guarda esse porém, porque a gente vai voltar nisso. Agora, o que vai diferenciar um treino de hipertrofia para um treino de definição muscular? O intervalo é um fator muito importante. Normalmente a gente reduz o intervalo em períodos de definição muscular. Para quê? Para tornar o nosso treino mais metabólico, para fazer com que o nosso corpo consuma mais oxigênio e dessa forma oxide mais gordura. Porque o que consome gordura? Oxigênio. Oxigênio, como que a gente tem? Aumentando a frequência cardíaca, aumentando o consumo de oxigênio. Então, um treino com perfil metabólico, que é aquele treino que te deixa mais acelerado, mais cansado, tem menos intervalo, é mais intenso, ele é mais corridinho, é um treino ideal para definição muscular. Normalmente é esse treino que é usado. O que não quer dizer que se você fizer um treino tradicional de hipertrofia, você não possa adquirir uma boa definição muscular. Você pode, se sua dieta estiver ajustadinha e tudo mais, provavelmente você adquire uma definição muscular sem ter que mudar para o perfil metabólico o seu treino. Mas é uma estratégia bem válida mudar nesse período. Mesmo porque, como você vai estar em déficit calórico, dificilmente você vai conseguir pegar altas cargas, que é o perfil de um treino tensional, ideal para hipertrofia. Então o que a gente faz? A gente reduz um pouco a carga, às vezes aumenta um pouco a repetição. É por isso que criou esse mito de são 15 repetições para definir e 8 para ganhar massa. Na verdade o que a gente faz, às vezes a gente aumenta um pouco a repetição, porque a gente não consegue utilizar cargas tão altas e por segurança também. Porque quando a gente está numa dieta mais restrita, o nosso corpo fica com menos retenção de líquidos, menos proteções articulares contra lesões. Então a gente reduz a carga, aumenta um pouco a repetição e trabalha dentro de uma margem de segurança
para o desenvolvimento legal da nossa musculatura e para a gente oxidar mais gordura e ficar sequinho. E um treino para ganhar massa muscular, de hipertrofia, quais são as características? Basicamente é um treino mais intervalado, que a gente procura utilizar cargas mais altas, procura evoluir em sobrecarga, porque esse é um ponto muito importante para a hipertrofia. Então, ponto 1, muito importante para um treino de ganho de massa, é progressão das cargas. Segundo, os intervalos, eles vão ser mais longos, normalmente de 60 segundos a 90 segundos, 1 minuto a 1 minuto e meio. Por quê? Porque é o tempo que o nosso corpo leva para restaurar quase que completamente a reserva de ATP. ATP, para quem não sabe, é a nossa reserva de energia muscular. São os primeiros 8 segundos da sua força muscular, são vindas pelo ATP. E depois disso a gente começa a usar glicogênio, glicose, blá blá blá, ácido lático, blá blá blá, mas a gente não vai entrar nesse fator tão detalhado porque não é o objetivo. Eu quero ser, como sempre, mais direto ao ponto aqui, mais simples possível. Então, ponto 1, progressão de cargas. Ponto 2, intervalos um pouco maiores para o seu corpo se recuperar melhor e render bem na próxima série, conseguir evoluir em carga e tudo mais. Ponto 3, a periodização do seu treino nesse período. A frequência que você vai estimular aquela musculatura semanalmente. Isso é muito importante, porque para crescer nossa musculatura precisa de descanso. E como a gente faz treinos muito exaustivos, a ideia é chegar à falha, porque a gente precisa da falha muscular para ter hipertrofia. É o caminho mais rápido. Você vai conquistar um pouco de massa muscular se você não chegar à falha, fizer 12 repetições pesadas. Mas você vai chegar uma hora que você vai parar de evoluir. A falha é sim necessária no processo de hipertrofia. Então, seu treino tem que ser realmente bem estruturado para que você não faça outro treino daquela musculatura ainda sem estar recuperado, porque isso vai causar o efeito contrário, você vai desgastar mais sua musculatura e talvez até comprometer o seu ganho de massa muscular. Então é legal estruturar seu treino de uma forma que você tenha tempo de se recuperar o suficiente, porque esse treino vai ser exaustivo, a gente vai utilizar altas cargas e a gente vai arrebentar tudo. Então a gente precisa do descanso necessário, do prazo necessário para o nosso corpo se recuperar. Normalmente 48 horas no mínimo. Então, disso para frente, menos que isso, acho muito difícil você conquistar alguma massa muscular decente no seu corpo. Então, basicamente, quais as diferenças? Num treino para definição muscular, o que a gente faz? A gente adquire um perfil um pouco mais metabólico no treino, para consumir mais oxigênio, consumir mais gordura. Nesse período a gente vai ter uma restrição calórica, provavelmente, e a gente provavelmente também irá adicionar alguns cardios no treino, alguns treinamentos aeróbicos, um HIIT, aeróbico em jejum, aeróbico moderado, aeróbico intervalado. Cada treinador tem uma estratégia a ser utilizada. Todas elas são válidas, mas cabe ao seu treinador identificar qual é mais adequada para você. Eu, por exemplo, particularmente, adoro usar o HIIT, para mim é o mais eficiente e cabe muito bem em 99% das situações. E quando a gente quer ganhar massa muscular, o que a gente faz? A gente aumenta o aporte calórico, a gente adquire uma característica mais tensional no nosso treino, a gente respeita uns intervalos maiores durante o treino, uma frequência mais distante de um treino para a mesma musculatura do que para outra e reduz o treinamento aeróbico. Muita gente até para, dependendo do seu biotipo, se você for um ectomorfo que tem muita dificuldade de ganhar massa muscular, provavelmente nesse período de ganho, a gente vai tirar o seu treinamento cardio. Você vai ficar só na musculação, exclusivamente num treino intenso, curto, para desgastar o mínimo possível sua massa muscular e assim, consequentemente, você ganhar a sua tão querida massa muscular. E para quem ainda não conhece, não sabe o que é um treinamento tensional, um treinamento metabólico, eu falei meio por cima aqui no vídeo, porque assim, teoricamente a maioria das pessoas sabe. Treinamento metabólico é um treinamento mais intenso, com menos intervalo, que aumenta o consumo de oxigênio, blá blá blá. O tensional é aquele que usa mais carga, mais intervalado. Mas a gente vai fazer um vídeo falando só disso, bem explicadinho o que é treinamento metabólico e o que é treinamento tensional. Beleza? Espero que eu tenha sido objetivo, que eu tenha sido claro no que eu falei pra vocês. Porque assim, teoricamente é simples, mas na prática cada caso é um caso. E aqui a gente está falando para um público genérico. Tem gente magra, tem gente gorda, tem gente mais ou menos. Então aqui a gente fala de forma genérica, o que na teoria funciona no geral. Mas cada caso é um caso e cabe ao seu treinador, ao seu personal, fazer essa análise e adequar
para o seu caso, para a sua situação, para que você tenha um melhor rendimento. E obviamente, aquela de sempre, procure sempre um profissional para orientá-lo, tanto na sua dieta quanto no seu treinamento. Eu te garanto que ambos os profissionais vão contribuir muito no seu desenvolvimento, vai encurtar muito o tempo que você vai levar para se desenvolver. Então invista em bons profissionais, que você está investindo em você, beleza? E se gostou desse vídeo, não esquece de deixar um comentário, deixar um gostei aqui no vídeo, compartilhar com os amigos e até a próxima. Tchau, tchau.